relacionado com a nossa fé. Né? Então, a gente vai trabalhar dentro de uma imagem religiosa. E que imagem é essa que a gente quer mostrar? Né? Então, tem alguns pontos que a gente vai levantar, que eu vou passar para vocês, que seriam pontos comuns relacionados com a produção de imagem. Eu falo produção de imagem, é produção de imagem de fotografia e de vídeo também, tá? Porque o que eu vou passar para vocês vai servir tanto para fotografia como para vídeo. Então, no vídeo também, quem gosta de trabalhar com vídeo, vai poder utilizar os enquadramentos, as formações de quadro, de imagem, também no vídeo. Antes de falar para vocês, fotografia, ela só acontece por causa da luz. Então, se a gente começar a pensar, antes de fotografar, pensar na luz, você vai entender que se você vê um elemento ou objeto, uma paisagem, que ela esteja mal iluminada, então essa foto não vai sair legal. Né? Um bom exemplo disso é que vocês podem olhar no rosto, imagine no rosto do Heitor aqui. Abaixa um pouquinho a cabeça. Ele está de boné, não tá? Então o boné já provoca uma sombra debaixo dos olhos. Você pode tirar o boné? Vocês acham que o olho dele está bem iluminado? Não. Então eu vou ligar uma luz aqui só para vocês verem como teste. Uma luz bem suave. O que aconteceu? O olho dele já deu um brilho. Se eu tirasse uma foto antes, a foto sairia pálida, sem graça. E uma foto só com um pouquinho de luz já modifica totalmente essa imagem, enquanto a questão de qualidade de imagem. Então, pensando na luz, nem todo mundo vai ter uma luz dessa, que é uma luz de LED, para sair por aí para fotografar, né? Mas a gente tem as luzes, que são as luzes artificiais, igual essa aqui. Então, o posicionamento da pessoa em relação à luz, um passo para frente ou um passo para trás. Vai, a gente entendeu, entendemos o espírito da coisa. Já modifica essa questão da luminosidade. Então, a principal coisa que vocês têm que olhar enquanto imagem é a luz. Então, é como o seu objeto, como a pessoa que você está fotografando, o ambiente está em relação para a luz. Isso pode ser com a luz artificial ou com a luz natural. E a luz natural, gente, ela tem movimentação, então ela anda desde o nascer até o pôr do sol, ela vai andar, ela vai modificar essa estrutura da luz, principalmente no rosto ou nas coisas, né, nos objetos, nas paisagens, e também vai modificar a questão da cor. Então a luz tem esses dois elementos, né? A modificação da posição dela e a modificação também da cor. Então a cor, quando ela amanhece, é um tom mais azulado, né? Então quando vai entardecer, é um tom mais quente. Essas luzes artificiais, todas elas também, elas têm uma cor diferente. Hoje, as luzes de LED, elas já têm um tom mais azulado, você já percebeu isso? E todas as lâmpadas estão sendo trocadas, né? Aquelas luzes amareladas, que a gente ainda tem lá no fundo, não tem? Então ela provoca um tom amarelado no rosto. E às vezes ela se sobressai em relação a essa luz aqui. A cor mais quente, ela se sobressai em relação à cor mais azul, mais fria, que é a azul. Agora a gente tem, sobre essa questão de luz, a gente tem as luzes dos flashes. Esse flash aqui, ele emite uma tonalidade de luz, que é uma luz que a gente chama luz neutra. É a mesma tonalidade de luz que seria a luz próximo do meio-dia. Quando o sol está ao meio-dia, a luz ela é neutra, ela não emite cor nenhuma. Então os flashes eles são equilibrados para essa cor-luz igual à luz do sol. E esse flash aqui no âmbito profissional é muito utilizado porque ele ilumina muito, ele tem uma potência grande, ele é maior do que esses flashes das câmeras, né? Maior do que o flash do celular. Ele dá muito mais possibilidade de trabalhar com a luz profissional do que uma luz de flash. A luz do celular, gente, vou ligar aqui só para vocês verem. O que acontece? Toda fonte de luz que ela é pequena, ela vai emitir muita sombra, então a sombra a gente chama sombra dura, e ela vai provocar o quê? Ela não vai iluminar
a parte de trás do seu objeto. Então, na maioria das vezes, a parte de trás do seu objeto vai sair escuro. Por quê? Por causa disso aqui. Quando você tem um objeto aqui, a luz ela é direta, a luz ela não passa e não ilumina esse lado. Então, esse primeiro objeto ele vai estar bem iluminado, ou às vezes até estourado, seria uma pessoa, né? E o fundo ali, a paisagem vai estar totalmente escura. Então, por isso que às vezes não é tão adequado usar a luz do flash, somente ela como a sua fonte única de iluminação. Por isso, todos os celulares eles têm o ISO. Você já ouviu falar sobre isso? O ISO ele vai dar uma iluminância para vocês, e essa iluminância não é só uma iluminância no objeto principal, ela vai dar uma iluminância na paisagem, então ela vai ler a luz, identificar aquela luz do ambiente inteira, e aí vai causar um equilíbrio no ponto de luz e vai dar mais iluminação para você. E aí você deixa de usar essa luz do flash e usa mais a questão do ISO. Só que o ISO tem que ter um cuidado. Quando a gente trabalha com ISO muito alto, nem todos os celulares eles têm essa calibragem do ISO. Tem celular que vocês vão ver que vai ter ISO 800, 1600, até 3200. Celulares melhores já tem. Os celulares mais antigos têm ISO 400, ISO 800 no máximo. Vocês podem olhar isso aí, vocês colocando nas configurações do celular de vocês, na configuração manual. Então, vocês têm que tirar do automático e começar a trabalhar manualmente. Tem alguns celulares que também tem uma barrinha aqui na lateral, que é a barrinha do brilho. Você já viu isso? Que você tem que colocar o celular no manual, clicar na tela e segurar, e aí subir assim. Tem uns celulares que você consegue subir. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que você crie esse equilíbrio também da luminância do ambiente com o primeiro plano, que seria a pessoa que você está fotografando. E aí você vai ter você não vai precisar usar o flash, e com isso você vai ter uma melhor iluminância sem usar o flash e iluminando o ambiente e a pessoa ou o objeto que você estiver fotografando no primeiro plano. Eu falei essas primeiras coisas sobre o celular, por quê? Porque quase todo mundo tem celular, e celular a gente tem que mexer mesmo, olhar as configurações, ver o que o seu celular oferece para vocês, que cada celular tem uma configuração diferente. Às vezes o que eu estou falando aqui no meu é diferente do que tem de vocês. Só que o de vocês podem ter lá super exposição, ou escurecer, clarear ou escurecer, super exposição, ISO, velocidade, abertura. Esses são alguns termos técnicos que vocês vão encontrar aí quando vocês ativam o manual do celular. Vocês ativando o manual do celular, vocês vão conseguir ter mais oportunidade, mais capacidade de trabalhar com a iluminância do objeto que você está fotografando. Aí eu vou entrar na parte agora, tem um cara que ele chama Henri Cartier-Bresson, ele é um fotógrafo francês, e ele fala assim: antes de você pensar na fotografia, você tem que ter uma sensibilidade enquanto você está olhando para o objeto que você está fotografando, ou para a paisagem, ou para o que você vai fotografar. Então essa sensibilidade vai ser aquele feeling, que é você olhar e falar assim: não, o enquadramento, a posição da câmera melhor para aquilo vai ser essa. Então como que vocês vão descobrir isso? Eu vou passar algumas regras para vocês, que até o nome de regra não é para você seguir regra arriscando, mas algumas orientações para vocês ver a questão de enquadramento, posição de câmera, e aí depois a gente volta nessas questões mais técnicas aí do celular, tá? Então é sobre a composição fotográfica. A composição, ela é a parte onde você faz o enquadramento e a posição, o inclinamento da sua câmera. Então a sua câmera, você pode usar o zoom, mas não é muito aconselhável o zoom do celular. Então você pode aproximar do seu objeto para enquadrar mais perto ou distanciar. Tem umas lentes que a gente compra agora, que você conecta aqui, que você já faz isso sem precisar dar, você trocando a lente no próprio celular. Também é legal. É zoom ótico no caso?
A gente tem agora que você o zoom óptico. O zoom óptico, ele é o zoom da lente, então ele vai dobrar com as lentes, o corpo de lente mesmo, de físico ali. O zoom digital é como se fosse um crop na imagem, um recorte que ele dá na imagem. Vai fazer a interpolação de pixel e vai estourar. Isso, vai estourar. Então, essas posições que você vai colocar aí, o ângulo que você vai tomar em relação ao que você está fotografando, isso vai fazer grande diferença para a mensagem que você vai passar. Então, imagine que você quer passar uma mensagem onde que você quer mostrar uma questão de poder, de louvor. Então, você tem que saber como se posicionar para que dar maior ênfase ao que está acontecendo, à ação. Então, cada ação ela vai ter um tipo de ângulo e um tipo de enquadramento que vocês vão utilizar para fotografar, principalmente relacionado com a parte religiosa. Então, a gente tem que observar os elementos religiosos que a gente quer colocar em cena e dar ênfase, trabalhar no primeiro, segundo plano. Às vezes, vamos supor, você quer fotografar o padre e tem o altar também tem um significado enorme. Então, às vezes, você enquadra o padre e corta o altar. E o altar também é importante para aquela ação do que ele estava fazendo naquele momento. Então, tudo isso é relevante na hora que vocês vão fotografar. Isso é enquadramento, tá? É onde você vai colocar os objetos. Todo o cenário, né? Isso, seja o cenário ou a paisagem. Então, isso é importante. Isso vai ser uma orientação inicial para vocês sobre enquadramento, posição de câmera e planos. Então, sobre planos aí, a gente tem os planos, que é o plano geral, seria o plano mais aberto, onde a gente pega, vai mostrar volume, mostrar grandeza, mostrar a quantidade de pessoas, o tamanho do local. O plano médio é um plano que você vai mostrar mais as ações das pessoas e parte do cenário. Então, você vai pegar uma parte do cenário e vai mostrar a ação das pessoas. Aqui a ação das pessoas já não é muito importante, então aqui é a quantidade, então você quer mostrar a quantidade. Quantas pessoas estiveram na lista, então você vai fazer uma foto mais aberta. Isso, profissionalmente, como que a gente faz? A gente não chega num local e faz todas as fotos, todas iguais, todas em mesmo plano. Então você vai fazer um de plano mais aberto, um de plano médio, um de plano mais fechado, porque você vai criando várias formas de contar a mesma história, né? Então a gente tem o plano americano. O plano americano é um plano que você corta na altura do joelho, tá? Esse plano americano ele foi criado por um americano mesmo, chamado Griffith, que era para mostrar essa questão do saque das armas. Então é um plano que vai mostrar mais as ações das mãos, né? Então você quer mostrar, imagine o padre levantando a hóstia. Então você vai fazer um plano. Esse plano americano já ia ficar muito distante a questão da hóstia, na presença da hóstia. Então você vai fazer ele em primeiro plano, que é um poste na altura da cintura. Né? Eu tenho uma dúvida, talvez eu estava lendo a questão dos cortes, ele fala assim, na altura do joelho você não pode cortar exatamente no joelho, porque dá a impressão de que é amputado. É um pouco acima, um pouco abaixo. Isso também é igual tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. É coisas que não precisa ser seguido à risca. Então não importa se você corta próximo, porque às vezes a pessoa fica com medo de cortar próximo da junta e às vezes perde o momento, porque é melhor você fotografar, fazer aquela foto cortada no meio da junta mesmo e pegar o momento, que o momento da ação é mais importante. Porque depois, hoje é mais fácil você fazer um corte. Você aproxima a foto e corta um quadro onde você quer. Então isso já caiu assim por terra, a gente fala, porque não precisa mais ficar preocupado com a posição mesmo do corte. Mas isso é uma questão de ética, né? A gente não corta para não mostrar que está amputado mesmo. Gente, vocês podem ir perguntando aí. Eu tinha, no outro slide, eu tinha montado as fotos da igreja aqui, que a gente fez, só que aí eu tive que refazer tudo de novo, então eu vou mostrar depois, tá, gente? Esse é o primeiro plano. O primeiro plano ele dá a altura da cintura para cima, até na altura do peito. E aí, se for só rosto, por exemplo, seria um plano, a gente pode chamar de close, tá? Ou um detalhe, que é um plano bem mais próximo, onde você mostra o detalhe só da pessoa. O close é só rosto.
E aí tem as regras dos terços. Você já ouviu falar sobre isso? A regra dos terços é uma grade que você ativa no celular. Vê se vocês têm. O meu não tem. Eu tenho. Essa grade ela não aparece na hora que você fotografa. Ela só é para orientação, para você saber onde você vai colocar os elementos dentro do seu quadro. Por que isso? Porque isso vai criar vários tipos de mensagens da fotografia. Imagina que você queira... você tem lá a imagem da hóstia e a imagem do crucifixo. Qual dessas duas imagens você quer que a pessoa perceba em primeiro plano? Então, o cérebro ele cria algumas regras enquanto a questão de imagem, que é localização dos objetos. Então, ele vai fazendo uma leitura dos objetos. Aí ele faz um objeto em primeiro plano, depois outro objeto, depois outro objeto, depois outro objeto. Então, esses 4 pontos aí chama regra dos terços. Você pode colocar qualquer ponto, qualquer objeto nesses pontos, que esses objetos eles vão criar uma ênfase maior, eles vão ter mais interesse Mas visuais. são os pontos de interseção deles? Né? Isso, interseção, esses 4 pontos. Os quadradinhos do meio. Aqui, ó. Esses aqui. Ó. Essa grade aqui, ó. Essa grade é 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Esses encontros dessas linhas são os pontos mais importantes na área da fotografia. Então, os publicitários, tem alguém de publicidade aqui? Os publicitários usam demais isso aqui para vender produto. Então, eles querem vender a marca, eles colocam do lado. Eles querem vender o produto, eles colocam do outro lado. Então, cada lado que você coloca, aí você vai vender alguma coisa, vai colocar a imagem de destaque, a imagem que você quer colocar. Então, o importante é na junção das linhas. Não precisa ser em cima, mais próximo. Igual o rosto da mulher não está próximo daqui? Sim, sim. Então isso, você cria uma conexão. Não precisa ser no ponto. Não precisa ser no ponto, tá, gente? Eu vou mostrar várias imagens para vocês, vocês vão ver que não vai ser no ponto mesmo. Mas isso é muito importante para a gente entender de questões de continuidade e de narrativa visual. Quando você vai criar uma estrutura visual, onde você quer colocar uma mensagem com mais força. Todas essas linhas, todos esses pontos, eles têm visualmente o mesmo propósito, que é colocar ênfase ou colocar um ponto de interesse em algum desses locais. Isso tem na máquina fotográfica Profissional não, você tem que colocar na cabeça. Mas tem que dividir lá Na cabeça, mais ou menos. No caso dessa imagem aí, seria só o rosto da mulher, você acha? E a paisagem. Aí vocês estão vendo que a paisagem, a linha do horizonte está sendo dividida aqui. Uhum. Então a gente tem aqui duas porções de água, de terra aqui, e uma porção que a gente chama de céu aqui. Céu com um pouco de terra também. Então essas proporções são utilizadas também para a gente determinar o equilíbrio dentro da imagem. Tá? Ela está olhando para o horizonte, as linhas do horizonte estão bem alinhadas. A foto ela dá uma sensação de tranquilidade, de contemplação. Então, se você fosse mostrar contemplação e tranquilidade, seria mais ou menos desse jeito que você poderia produzir uma imagem. O cérebro, ele lê, você já ouviu falar que ele lê da esquerda para a direita, né? Mas isso é quebrado quando você coloca um elemento de contraste muito forte da direita para a esquerda. Então aí você quebra essa regra. Quando você trabalha mais com a questão da simplicidade, naturalmente as pessoas leem da esquerda para a direita. Mas se você colocar alguma coisa que chama atenção aqui, o cérebro automaticamente, uma cor, um azul no meio de um cinza desse. Então o olhar já vai para ali direto. Quem criou essa... como que foi criada essa proporção da regra dos terços? Foi através da proporção áurea, que é utilizada por Da Vinci. A proporção áurea, ela é esse quadro aqui, menor, tá vendo? Ela é menor do que o quadro fotográfico. Porém, a ideia de ponto de interesse foi a partir dessa proporção áurea, que você vê que tem essa forma de caracol que induz
o cérebro a olhar para um ponto específico. Então é isso que vocês vão criar na imagem fotográfica, um ponto específico que você vai induzir as pessoas a olhar diretamente para aquele ponto que você quer dar mais ênfase. Igual eu falei sobre a questão da hóstia lá. Na hóstia, a gente poderia colocar a hóstia centralizada aqui também. Se você usa centralizada, aqui também tem uma... Eu vou mandar para vocês. Se eu dividir, passar uma linha diagonal aqui e um traço aqui, eu vou formar um triângulo aqui, um triângulo aqui e um triângulo aqui, que é uma proporção triangular também. Essa proporção triangular tem triangular e proporção diamante. Todas elas são formas visuais de você criar uma disposição para que você coloque um elemento visualmente ali, que o olhar humano ele vai direto para esse objeto. E aí você pode utilizar, igual aqui, o olho dela é o mais importante nessa cena, né? Por que não é a boca? Por que o nosso olho vai direto para o olho dela e não para a boca, né? Então essa é a proporção áurea que foi criada, a proporção, a regra dos terços. Então a regra dos terços é criada a partir de você dividir a tela aqui e deslocar o objeto principal do meio. Então a ideia principal é o quê? Volta. Na regra dos terços aqui, é você deslocar o objeto do meio aqui. Você não fotografar no meio. Levando para a transmissão, por exemplo, a gente ficar sempre focando ali o padre no meio da câmera ali. Sim. E tal, aí a hora que levando a hóstia está exatamente no meio. Se a gente deslocar ele para a direita ou para a esquerda, vai ficar melhor visual? Só que aí você tem que lembrar dos outros pontos. O que você vai colocar nos outros pontos? O altar, entre outras coisas. Só que tem uma outra coisa de interesse. Outra coisa de interesse para você criar uma ligação. Um crucifixo. Você sempre tem que ter duas coisas para roubados. Porque senão fica muito vazio, aí fica aquele espaço vazio sem nada. Então quando você centraliza ele no meio, você usa outra proporção, que é a proporção de diamante, que aí você pode centralizar a proporção de diamante, você centraliza e você cria um diamante aqui. Então você pode centralizar, igual quando ele levanta a hóstia, então você vai colocar a hóstia na proporção de diamante. Aí a atenção é direto para ela. Vai para o centro, ou para baixo, ou para os lados, né? Você vê como assim, onde ele está ali, a gente pegar a posição dele, ou ele com uma área de interesse, deslocar para centralizar na logo da Santa Luzia. Isso. Aí seria uma imagem composta dele e a logo da Santa Luzia para mostrar. Na TV é muito utilizado isso, quando tem dois elementos. Então, você vê a pessoa que está entrevistando aqui, ela está de um lado, e ou tem uma fachada do outro lado, ou tem uma outra pessoa, ou tem um caminhão, ou tem um carro. Muito difícil você vai ver o repórter só centralizado. Às vezes aparece centralizado, mas na maioria das vezes sempre vai ter alguma coisa, igual ele falou aí, que é você criando... Geralmente está no canto da tela, né? Exatamente. Então aqui, formas de você criar também movimento na imagem. Se você está filmando e acompanhando alguém, então você vai colocar a pessoa num canto e o olhar dele vai estar dentro da imagem. Então você não pode, às vezes, cortar o quadro aqui e deixar espaço para trás. Então o espaço de corte é onde a pessoa está olhando. Então, se eu estou olhando para cá, você tem que dar essa imaginação do que a pessoa está olhando dentro da imagem. Aqui também são outras formas de compor. O sol aqui, tá vendo? As três pessoas lá contemplando o sol, a natureza. E tem duas proporções de terra, de céu, e uma proporção só de terra. Então tem mais céu porque tem sol aqui, né? E a terra não tem muita informação. Então tudo é informação que vocês vão colocando na fotografia. Na vertical também, gente, que é a forma de você fotografar na vertical, também é a mesma utilização dos pontos de interesse. Então esses pontos de interesse aí é você deslocar o objeto do centro da imagem
Porque na década de 80, na década de 90, a maioria das fotos, se vocês pegarem fotos dos seus pais lá, tudo é centralizado. Então, eles não tinham esse conhecimento. Então, eram todas as fotos centralizadas e a pessoa bem pequenininha lá no meio, né? E aí o cenário enorme. Eu tenho um monte dessas fotos em casa. Ô, Cleo, eu vi que nas outras fotos aí que você passou, quase todas a questão da divisão ali tá 2:1, né? Eu tenho 2 quadros de um elemento e um quadro de outro elemento. É interessante sempre seguir essa regra, tipo assim, não tentar dividir a foto, a metade está de um elemento e a outra metade do outro elemento. Quando você faz isso, divide na metade, você não causa interesse para nenhum dos dois ambientes. Porque você tem que pensar, o que o céu tem mais ao me oferecer enquanto imagem do que a terra, por exemplo, ou o mato, as árvores, essas coisas. Então, tem que ter alguma coisa. Isso é um elemento estético, então é você que vai ver na hora, e isso é tão fácil de resolver, gente, que é só você fazer assim. É para baixo, só assim, ó. Para baixo e para cima. Ver o que é melhor. A linha do horizonte é onde você quer. Mas não é proibido colocar no centro. Mas se você pegar as fotos dos anos 80 e dos anos 90, é tudo no centro. Então, o esquema utilizado nas televisões, e você, quando coloca uma pessoa num ponto e outro objeto, outra pessoa no outro ponto, você cria uma ligação entre elas. Essa ligação pode ser assim na horizontal ou na diagonal, tá? Igual essa aqui na diagonal. E aqui tem outro ponto relacionado com a câmera. A posição da câmera está inferior ao house aqui. Então isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Se eu for fotografar ele, isso para quem vai mexer com filmagem ou fotografia também. Se eu fico só assim, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou inferiorizando ele em relação à câmera. Agora, se eu coloco a câmera aqui na altura dos olhos dele, que é o mais correto, então eu crio uma igualdade. Se eu for fazer entrevista com ele, eu aproximo ele mais próximo dos meus espectadores. Então eu trago ele para quem eu quero mostrar. Então nunca fazer assim ou abaixo do olho. Então o nível seria o olho da pessoa. Se a pessoa é mais baixa que você baixa um pouquinho. Se ela é mais alta, você tem que erguer um pouquinho. Aí isso para as mulheres, né? Se eu for fotografar uma mulher assim, eu vou achatar ela e engordar. Se eu fotografar assim, eu vou emagrecer ela e alongar. E para homem também. E tem outras mensagens enquanto a isso também. Eu trabalho com jornalismo, então eu estava lá no Cevan e a gente foi fazer uma reportagem sobre uma doação que teve para o Cevan. E aí as meninas, era doação de produtos higiênicos. E as meninas foram fazer lá, usar o produto. Eu não poderia mostrar o rosto dela porque era menor. E aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer essa foto. Então tinha várias formas de fazer, né? Eu coloquei ela na contraluz para não mostrar ela. Só que eu peguei de costa, né? Peguei ela de costa e peguei ela fazendo as unhas. Mas eu coloquei a câmera nesse sentido. Então pegou aqui a nuca dela e pegou as mãos dela. Com isso, eu mostrei a fragilidade delas. Por quê? Essa posição de câmera, ela mostra fragilidade, ela mostra se a pessoa está com depressão, se a pessoa está necessitada. Então a câmera de cima para baixo, você vai inferiorizar aquela pessoa em relação à sociedade. Então ela tinha mais necessidade das coisas. Exatamente. Ela tem mais necessidade, ela está precisando mais relacionado com a sociedade, porque eu estou mostrando aquilo para a sociedade, né? E aí a gente fez essas fotos, saiu no popular. Aí ficou muito bacana. São 4 fotos. E se você faz de baixo para cima, você está falando qual a mensagem, então? Vamos supor que você ganhou um prêmio lá de matemática. Então, geralmente, você vai tirar de baixo para cima. Porque você vai a posição de troféu sempre de baixo para cima. Exatamente. Então, tudo isso é mensagens que a gente... Eu não gosto de falar mensagem subliminar. Mas é mensagem que você, como fotógrafo, tem o poder de criar. Então, essas formas aí é tudo... Ó, essa imagem está mostrando a superioridade dele com relação ao house. Em relação ao house.
Então o House aprontou alguma aqui, quem gostava de ver. Normal. Normal. E ele estava salvando o House nesse momento. Então tem outras formas também, gente. Essa parte de regras aí são só para vocês abrir os horizontes e pensar em outras possibilidades, porque não é só isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu tenho outras possibilidades. Outras formas também de trabalhar. Sombra, gente, não é pecado. Não é pecado. Sombra não é proibido. Porque muita gente tem medo de sombra. E às vezes fala assim, nossa, tem uma sombra atrás da pessoa ali. Às vezes a sombra você tem que trazer a seu favor na fotografia, fazer com que ela colabore, ela melhore, agrega valor na fotografia. Igual aqui, ó, a sombra ela ficou bela. Então você criou profundidade, tem luz e sombra e ficou bem bonita essa foto. Igual esse E sombra de noite? Nem não dá pra ver que elas é de arco, assim. Isso. E sombra à noite, que é feita da luz? Sombra artificial. A sombra ela só não é bem-vinda quando você vai fazer recorte na imagem. Igual a imagem publicitária você precisa fazer recorte, então não pode ter sombra de jeito nenhum, fica ruim para recortar depois. Mas para uso de criatividade, você pode fazer sombra projetada na parede. As fotos, igual, não sei se vocês viram as fotos que eu fiz da Paixão de Cristo, a maioria tinha sombra, porque os meninos, quem estava usando a luz, estava acompanhando até com essas luzes de LED, então fazia muita sombra. Então a sombra do lado, do pé, ficou muito bonita as fotos. Então a sombra ela traz também uma riqueza para a fotografia. Textura na fotografia, formas de texturas.